pleno, Senhor, nessa noite. E adore o Senhor com todos vocês. Rasgue seu coração nessa noite de adoração ao Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus lindo. Aleluia. Tu és fiel, Deus. Você tem no condão. Obrigada a você. Ok. Glória a Deus. Oh, Deus. Canta, Senhor. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois eu vou na tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me amou. Toda ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro em Deus, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz.
e a sua fortaleza nessa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia. Pai, Senhor, igreja. Amém. Queria justificar meu atraso aqui, está esperando o pregador, mas ele não apareceu. Amém. Glória a Deus. Então acho que não é para ele estar aqui, então. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos orar pelos dízimos e ofertas. Amém? Glória a Vamos Deus. orar então, irmãos. Curva a cabeça, irmãos. A gente Amém. ficou levantado. Amém? Glória a Senhor Deus, Pai poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, queremos agradecer, ó Pai amado, Pai querido, pela Sua presença, Pai, neste lugar. Pai, queremos agradecer a Ti, ó Pai amado, por toda essa semana, Pai, de bênção e vitória que Tu tens nos dado, Senhor. Tudo aquilo que Tu tens nos instruído, nos ensinado, ó Pai amado, Pai querido. Senhor Jesus Cristo, abençoa, ó Pai amado, a semente dos Teus filhos, ó Pai. Prospera, Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abre as portas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, de acordo com a necessidade, Senhor, de cada um, que Tu conheces, ó Pai, a dificuldade, a necessidade de cada um neste lugar, que aqui está. Senhor Jesus, entra, Pai amado, com providência, Pai, na área, Pai, de cada um. Senhor Jesus Cristo, cada um possa ser liberto, que cada um possa ser próspero. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, repreendemos toda ação do maligno, toda, Pai amado, Pai querido, todo devorador, toda astúcia de Satanás, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, está repreendido, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, continua falando conosco nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos mais de Ti, Senhor. Fala conosco, Pai, enche-nos mais uma vez, Senhor, da Sua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Santo, santo Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos. No livro de Josué. Glória a Deus. Capítulo de número 1, e verso 7. A igreja inteira lê. Depois nós vamos nos dirigir ao Evangelho de João. E o capítulo é o 21. A igreja inteira lê o verso 7 de Josué. 1, 2, 3. Não somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente, glória a Deus, onde quer que andares. Amém. Aleluia, Deus. Agora vai lá para o Novo Testamento, do Evangelho de João. O último dos 4 evangelhos da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. João é o mesmo João que escreveu o livro de Revelação, o Apocalipse. É o mesmo que escreveu as 3 epístolas. É o João em que Jesus o amava. 21 de João. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Deus vai recompensar você por ter saído da sua casa com chuva nessa noite. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Verso de número 1 até o verso de número 13. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram
e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam atirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e o pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Oh, Deus. Eu não sou pregador, mas eu gosto de falar de Jesus um pouco. Aleluia. Porque pregador hoje em dia tem que vender DVDs, tem que ter cartaz, tem que ter uma boa fama na mídia. Eu não sou pregador. Nós todos que estamos aqui nessa noite somos servos do Senhor. Glória a Deus. Porque Jesus disse que aquele que faz a vontade dele, esse é servo dele. Amém. Esse é escolhido de Deus. Glória a Deus. Irmãos, o que tem a ver João 21 de João com o tema da campanha? Fortalecidos no Senhor, crendo somente nele. Louvado seja Deus. Essa noite, debaixo de revelação de Deus aqui, o Espírito de Deus disse para mim que o discípulo chamado Pedro, ele tem características iguais a Josué. Porque Josué foi escolhido para levar o povo de Deus adiante. Josué foi chamado para atravessar o Jordão. Josué foi chamado para levar o povo à terra prometida. Em Deuteronômio 31, verso de número 23, a Bíblia diz que Deus chama ele através de Moisés e diz para ele: prepara o povo para atravessar e eu entregarei a terra na mão deles. Então Josué tinha uma chamada, uma vocação. E Josué, quando estava desanimado pela notícia de que o seu companheiro da fé, o seu pastor chamado Moisés, tinha falecido, aquele homem que tinha ensinado, aquele homem que tinha andado junto, aquele homem que tinha falado com ele, que tinha dado alimento a ele, que tinha vestido a ele, que tinha ensinado ele a pregar, aquele que ensinava ele a falar, ele estava morto, mas ele não sabia que o verdadeiro pai dele, o verdadeiro Senhor dele, aquele que cuidou dele desde a infância até a sua, aleluia, juventude, estava de interesse em Josué, de olho nele, e este era Deus. Deus tinha algo a realizar na vida de Josué. Então Josué estava desanimado, triste, estava chorando, cabisbaixo, estava quase parando quando ele ouve uma mensagem de Deus dizendo a ele para ele se levantar, para ele se vestir, para ele se animar, para ele comer de novo, para ele ouvir de novo, para ele escutar de novo, para ele atentar de novo para as coisas de Deus. Então, irmãos, às vezes nas nossas vidas
acontecem essas mesmas coisas. Nós somos de Jesus, temos uma chamada, temos uma promessa a ser cumprida, fomos vocacionados para algo a ser realizado, mas deixamos de ouvir, deixamos de atentar, deixamos de observar, deixamos de ser sensíveis à voz de Deus, e aí começamos a andar com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pés, com a nossa própria inteligência, e aí nos deparamos a lugares difíceis, a lugares tristes, a lugares que achamos que dominávamos, mas na verdade sofremos, padecemos, somos maltratados e nos questionamos: por que será que tudo isso acontece? Por que será que tudo isso veio? Por que isso está acontecendo na minha vida? Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite. Aleluia. Então, irmãos, Pedro ele tem características iguais a de Josué. Porque Josué, irmãos, ele tinha algo a realizar, e um dia, aleluia, Jesus chamou os discípulos e perguntou para eles: quem o povo lá fora está falando que eu sou? E aquele que andava com as próprias pernas, ele olhou para Jesus e disse assim: tu és o Elias. Aquele que achava-se inteligente, aquele que ia uma vez ou outra para a escola dominical, disse assim: tu és um profeta. Mas aquele que agora começava a ouvir a voz de Deus, que andava pela voz de Deus, que atentava para a voz de Deus, que observava o Deus dele, ele disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olhou para este homem e disse assim: Pedro, aleluia, não foi o sangue nem a carne que revelaste a ti, mas foi meu Pai que está em secreto nos céus. Meus irmãos, para você ter vitória na sua vida, você tem que andar pela direção do Espírito Santo. Você não precisa às vezes fazer teologia. A igreja hoje está se entenecendo na teologia, mas a teologia não guia, a teologia não salva, a teologia não batiza com o Espírito Santo. Ela não te leva ao lugar daquele que está enfermo. Quem te leva, quem te salva, quem te cura é o Espírito de Deus. Ele está aqui nessa noite e quer falar contigo. Oh, aleluia. A igreja do Brasil está crescendo, mas para ser pastor tem que ser teólogo. Aleluia. A igreja do Brasil está crescendo, mas para ser obreiro tem que ter teologia. Deus te diz nessa noite: não te preocupe, medite na minha palavra dia e noite. Então Pedro, irmãos, ele estava desanimado, porque ele tinha ouvido que o mestre também dele tinha morrido. Ele tinha ouvido, ele tinha visto ele ressuscitado, mas a dúvida entrou na mente de Pedro. O adversário começou a lançar seta, aleluia, ele começou a ficar triste, como Josué também, começou a andar curvado, começou a andar cabisbaixo, começou a não ouvir mais os discípulos. E Pedro dominava, irmãos, a pescaria. Ele não era pobre, aleluia, ele não era mendigo. Pedro era milionário, ele era empresário, ele tinha vários barcos. E ele olhou para dentro dele e disse assim: se o meu pai morreu, o Jesus em que eu servia, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque eu não vou ficar aqui mais esperando. E ele foi para o lugar que ele mais dominava, o mar de Tiberíades. Em alguns evangelhos diz o mar da Galileia. Este mar da Galileia, irmãos, ele era um mar muito extenso, ele era fundo, ele era traiçoeiro, porque às vezes tudo estava calmo, mas de repente ondas se levantavam, ventanias vinham, e aqueles que estavam no barco, eles se assustavam. Então ele olhou para ele e disse assim: eu vou pescar de novo, porque senão eu vou morrer de fome. Irmão, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você pode ter dinheiro no teu bolso, mas se Deus não quer que você compre, você não vai comprar. Você pode ter alguém conhecido no hospital, aleluia, mas se Deus não quer que você vá lá levar o seu filho no hospital, você não leva. Você pode ter até reservas no fundo, aleluia, do banco para comprar algo, mas se Deus não lá do céu autorizar, você não compra. Porque quem guia, quem rege, quem dirige a sua vida é Jesus. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Então Pedro, irmãos, ele olhou para os discípulos e disse assim: vamos voltar a fazer o que eu fazia antes.
Olha o irmão que está ao seu lado, diga para ele: cuidado. Cuidado. Porque quando vier o convite, você tem que lembrar do Deus que te chamou. Tem que lembrar do Deus que te chamou. Pedro era crente, Pedro era apóstolo. Pedro recebeu a chave dos céus. Mas um minuto que deixou de ouvir, de observar, de analisar, foi pescar de novo. Foi pescar de novo. E ele não foi sozinho, irmãos. Estavam juntos Simão, Pedro, diga comigo, um. Estavam com ele Tomé, diga dois. Estavam com ele Natanael, diga três. Estavam os filhos de Zebedeu, 3 mais 2, 5. Diga 5. E os outros 2 discípulos, 5 mais 2, diga comigo 7. Então a mensagem de Deus para a tua vida nessa noite são 7 contra 7. Obrigado. Pastor, que negócio é esse? Lembra do teu Deus? Quando ele observou que a terra era sem forma e a terra era vazia, o Espírito de Ele começou a passear sobre as águas. E Deus, antes de criar, Ele colocou ordem na criação dele. Ele criou primeiro, aleluia, as estrelas, o sol. E ele, olhando para isso, depois criou as trevas e disse assim: eu vou separar a luz das trevas. E começou a criar. Um dia ele criava uma coisa, outro dia outra. E no 7º dia a Bíblia diz que ele ainda trabalhou e descansou. Então o número 7, irmãos, na Bíblia significa, nos revela, aleluia, a perfeição de Deus. 7 é o número de Deus. Então nessa noite são 7 contra 7. Porque Pedro foi para lá, irmãos, sem direção de Deus, com 7 discípulos. Amém. E ele estava lá, irmãos. Pescaram a noite inteira. Trabalharam a noite inteira. Arrumaram as redes a noite inteira. Armavam a isca a noite inteira, jogavam no mar. As horas começaram a passar e ele, talvez dentro dele, vamos parafrasear aqui nessa noite, começou a dizer: não está dando certo aqui hoje, eu não sei o que está acontecendo. Eu conheço esse mar, eu conheço a rede, eu conheço o anzol, a isca, a vara, aleluia, mas não estou conseguindo pegar nada nessa noite. E Pedro talvez começou a coçar a cabeça como você tem coçado a sua, dizendo assim: Deus, porque nada tem dado certo na minha vida? Deus, porque nada tem acontecido na minha vida? E a noite passou e veio a madrugada chamada aurora. E eles estavam lá no barco tristes, desanimados, cabisbaixos, como Josué estava também. E de repente alguém aponta na praia. E este alguém começa a observar este barco. E este alguém começa a ver a aflição de Pedro, a aflição dos discípulos. E começa a ver que algo estava de errado na vida deles. Aleluia. Então ele olha para eles, aleluia, e diz assim: glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vocês têm algo de comer? Vocês têm algo para me dar? Porque eu estou com fome. Eles olharam para este alguém de longe e não conheceram ele, não reconheceram ele. Irmãos, quando nós estamos sem direção de Deus, como aqueles 2 discípulos ao caminho de Emaús, estavam andando tristes como Josué, como Pedro, como você também entrou aqui nessa noite se queixando de Deus. Mas a Bíblia diz em Lamentações 5:22, de que se queixa o homem, ele se queixa dos seus próprios erros. Louvado seja Deus.
Eles estavam lá cabisbaixo, chorando, dizendo: aquele que nós pensávamos que ia nos salvar, ele morreu, e agora tudo está perdido. Quando de repente alguém, aleluia, chega ao lado deles e começa a perguntar: o que vocês estão falando? E eles começam a falar: de onde tu és? Tu és peregrino em Jerusalém, não tem ouvido, aleluia, as notícias de que aquele homem chamado Jesus, aquele que ia salvar-nos, morreu, e agora tudo está perdido para nós. E Jesus estava andando do lado deles. Ei, irmão, quando você está sem direção, quando você está sem audição divina, Jesus está andando contigo, falando